Olá, tudo bom com você? Bem-vindo aqui ao canal Renascendo Após a Maternidade. No vídeo de hoje eu estou com uma convidada muito especial para conversar sobre um tema que as mães me pediram por e-mail, e sempre que é um tema onde eu não sou especialista, onde eu não estou dedicada ao assunto, eu chamo alguém especial que esteja dedicado, que estude sobre a questão para falar com a gente. E o tema de hoje é desmame. Vamos conversar sobre isso, entender como que funciona e refletir também sobre o melhor momento disso acontecer aí na sua vida. Então vem comigo, vamos papear. Se você não me conhece, eu sou a Bianca Amorim, eu sou psicóloga, coach de mães, idealizadora do programa online Renascendo Após a Maternidade e do grupo terapêutico online Renascer. Eu sou mãe, assim como você, do Davi e do Lucas, e hoje eu estou aqui com a minha xará, a Bianca Balaciano, que veio falar com a gente sobre desmame. A Bianca é consultora de amamentação e um agradecimento muito grande a você por aceitar o nosso convite e vir conversar sobre um tema que é um tanto quanto delicado, não é mesmo? É um tema bastante delicado, é um tabu, mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Então é uma honra. Bianca, eu acho que para começar a gente podia ajudar a fazer essa mãe refletir sobre esse momento do desmame. A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente amamente por 2 anos ou mais. Porém, na realidade, nem sempre isso acontece. Às vezes essa mãe começa a se sentir exausta, cansada, deseja desmamar antes, mas ao mesmo tempo se sente culpada por isso. Quais seriam alguns indícios que mostram que para essa mãe de que o momento do desmame pode estar próximo? Eu acho que a gente está falando de duas coisas, né? Por ser uma relação, então a gente vai ter indícios tanto por parte da criança, né, do bebê da criança, e a gente vai ter indícios por parte da mãe. Eu acredito muito no processo do desmame guiado. Então, assim, respeito muitíssimo, né, os marcos de amamentação aí propostos pelas instituições, mas eu acho que há de se respeitar também a relação que a mãe tem com a amamentação e como esse seio entra nessa relação com a criança, com o bebê naquele momento. Então, acredito muito no desmame que é guiado pela mãe. E acho que os maiores indícios, ou pelo menos a maior parte das mães que me procura para fazer o auxílio de desmame, são mães que estão absolutamente de saco cheio, cansadas, que se sentem sugadas pela relação com os filhos, que sentem que já começam a ter vontade de retomar suas vidas enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto indivíduo, né? Então, né, uma exploração maior dos interesses individuais e voltar a sentir algum tipo de prazer nisso, que acho que é o caminho, inclusive, natural do pós-parto saudável, né? Então, a mãe, ela tá de saco cheio, ela sente que ela precisa retomar a rédea dessa situação, que ela precisa voltar a ter controle de alguma forma, porque uma sensação muito comum das mães que amamentam por bastante tempo é que em algum momento dessa cena elas perderam o controle e que a criança tem o controle sobre elas, e isso é avassalador, né? Você sentir que alguém que depende de você, na verdade, domina, e na verdade você fica dependente daquela criança, isso é bastante complicado, né? Então, eu acredito na amamentação realmente como uma relação horizontal. Eu acho que se uma das partes não está legal, ela com certeza pode aproveitar a prontidão da criança, e aí a gente tem realmente a partir de 1 ano e meio, 1 ano e 8, 2 anos, e aí cada vez vai ficando mais simples, né? Porque eu estou falando aqui de um desmame guiado, de um desmame que vai contar com a participação dessa criança. Então, a partir dessa idade, a gente já consegue implementar algumas medidas que vão ajudar enormemente essas mães e vão, eventualmente, dirigi-las a um desmame gradual e que vai aumentar o nível de satisfação, né? Do ponto de vista da criança, a gente tem alguns sinais de autonomia que basicamente se dão muito mais precocemente, inclusive, do que a gente começa. Mas já na fase de ansiedade de separação, que é de 8 a 10 meses, a gente já vê muitos sinais de autonomia no bebê em relação à amamentação, né? Que eu costumo repetir isso. Então, é o seio que já é terceirizado dentro da relação, o seio que já tem um nome, uma criança que já consegue acessar o seio sozinha, puxar a blusa e faz isso com uma certa frequência, ou que fica mudando de peito o tempo todo, ou que está num peito e está segurando o outro e faz essas mudanças sem que tenham
que tem algum motivo específico, né? Esses são de sinais de autonomia que a criança começa a adquirir muito precocemente. Eu não estou dizendo aqui que a gente deva desmamar nessa ou naquela idade, eu acho que isso é uma informação que compete somente à mãe, mas é onde ela começa a desenvolver uma relação bastante diferenciada com o seio, que é uma relação totalmente diferente da que o bebê recém-nascido estabelece, né? É quando ela começa a se sentir realmente separada da mãe. Então, são dois seres, são dois corpos, e, portanto, ela começa a entender que esse seio é uma intermediação dessa relação. Tá? Então, portanto, nesse momento e com o passar do tempo, com o desenvolvimento da linguagem e da compreensão, a gente começa a ter um cenário um pouco mais apropriado para aplicar técnicas de desmame gradual. Bacana. E aí, na sua fala, eu fiquei pensando, isso aconteceu também na minha relação, né, com o meu mais novo, que mamou por um tempo mais prolongado. E aí eu fiquei pensando na questão da livre demanda, né? Eu lembro já tem mais de 2 anos que eu desmamei, mas eu lembro que foi um ponto que eu percebi que eu não sabia onde que era para essa livre demanda passar a ser uma amamentação mais com horários. Existe um momento da gente ir pouco a pouco tirando essa livre demanda, e isso já é um passo para esse desmame? Eu não gosto de trabalhar com regras, assim, né? Então, eu tenho uma certa aversão a isso. Eu acho que o momento de começar a trabalhar a livre demanda é o momento que a mãe sente necessidade para tal. Né? Agora, claro, o bebê também tem que ter uma certa prontidão para que isso aconteça de maneira satisfatória. Né? Muitos bebês, tá, a partir de 3 meses, já conseguem lidar melhor com uma demanda um pouquinho mais controlada. Agora, eu também não vejo a menor necessidade em se fazer isso se a mãe está plenamente satisfeita com a livre demanda. Se ela está dentro de casa, que é coisa mais desesperadora do que você ficar olhando no relógio para dar a hora para amamentar um bebê, se você está em casa disponível, assim, sabe? Então, não faz o menor sentido, tá? O que faz sentido para mim é quando há demanda de um dos lados, né? Então, aos 3 meses, a mãe quer fazer uma saidinha de 1 a 2 horas, muito provavelmente, se vai tudo bem nessa história de amamentação, se o ganho de peso está ok e tal, essa mãe vai conseguir fazer esse intervalinho algumas vezes ou quantas vezes necessárias, e o bebê vai continuar mamando super bem, ainda que tenha a sua demanda aí regulada, né? Agora, via de regra, com a entrada da alimentação, a gente imprime algum tipo de regulação na demanda, ou deveria pensar nisso, né? Porque eu entendo que a introdução alimentar não necessariamente quer dizer que a criança vai introduzir de fato algum sólido na boca e digerir, né? Eu sei muito bem disso. Há crianças que topam de cara e há crianças que demoram muito tempo para se interessar pela comida. Mas o trabalho nosso é estimular que a criança se interesse pela comida. A comida é um fator de socialização, né? É um fator de conquista de autonomia para a criança. Então, a gente deveria trabalhar para que isso acontecesse. Até o 1º ano de idade, o aleitamento materno continua sendo a principal fonte de energia, de nutrientes, de vitamina para a criança. Ok. Isso não quer dizer que eu posso ignorar a introdução alimentar, né? Então, assim, muitas vezes, o que a maior parte das mães faz, e eu costumo recomendar, é isso. Bom, vamos tentar, então, com a introdução da comidinha, segurar um pouquinho e tudo, um pouquinho antes da hora da comida, para ver se a criança pelo menos se interessa, né? O movimento de se interessar pela comida, eu costumo dizer, é um movimento de virar a criança para o mundo, né? Aquela criança que está virada para você e vai ficar virada para o mundo, para a comida, para o prato, para o olhar do outro, sabe? Assim, eu acho que esse é um movimento que a gente tem que começar a fazer quando vem a fase da introdução alimentar. De novo, porque eu sou sempre muito mal interpretada, eu recebo inboxes furiosos, ameaças de processo. O povo realmente capricha. Eu não estou dizendo para ninguém regular demanda com 6 meses e 1 dia. Eu não estou dizendo para ninguém desmamar bebê com 6 meses e 1 dia. Eu não estou dizendo que a criança vai começar a comer e vai desmamar. Não é isso. Eu estou dizendo que nós, mães, famílias, podemos fazer com que a criança, de repente, fique mais interessada pelo alimento se eu viro essa criança para o mundo. Se eu evito amamentar imediatamente antes dessa criança comer. Para, de repente, realmente ela se estimular, ficar curiosa e tudo, porque ela tá, né, não só de barriga cheia de peito, mas não só de barriga cheia também de mãe, de ambiente, de tudo que ela possa caminhar em direção ao próprio amadurecimento, sabe? É isso. É legal você falar disso, até frisar bastante, porque o que eu observo é que como as mães estão muito focadas no externo, no que os outros estão fazendo, então elas estão sempre nas comunidades maternas perguntando do outro, né? E pouco olhando para si e tentando compreender o que ela deseja.
Então, essa mãe acaba buscando na referência do outro, a referência do outro nem sempre faz sentido para ela, mas ela persiste porque o outro está falando, então eu tenho que amamentar livre demanda até 2 anos ou mais que 2 anos, fica exausta e isso acaba antecipando esse desmame, porque vai chegar um momento que, até por ela não ter visto o que era bom para ela, ela vai chutar o balde e às vezes vai fazer um desmame abrupto que não é o que a gente deseja, né? Com certeza. Acho que esse limiar aí de até onde tá bom e quando já não tá mais legal pra gente é um limiar muito importante, que quando é ultrapassado ou negligenciado, a mãe vai atingir um estado de exaustão tão grande que a hora de finalizar vai ser, olha, é um chute na porta, né? Você não tem mais um dia para desmamar essa criança. Enquanto que se a gente pega essa história um pouco antes, né? Quando a mãe começa a se incomodar, quando a criança começa a dar sinais de que pode ficar com uma demanda mais regulada e tal, invariavelmente a gente acaba prolongando essa história de amamentação. Então, assim, é o win-win, sabe? Todo mundo sai ganhando. Porque se eu faço uma regulação de mamada, se eu evoluo para um desmame noturno, se essa mãe está dormindo melhor, se ela se sente de novo no controle da situação, e eu atendo inúmeros casos assim. Ela, com certeza, chegando na parte do processo de evoluir, ela fala, Bianca, mas agora tá bom. Agora tá legal, agora eu amamento na hora que eu tô afim. Quando eu falo que não, meu filho já entende, pega o brinquedinho pra gente brincar junto, a gente já consegue se relacionar de outras formas. E isso faz com que ela queira amamentar por mais tempo, entendeu? Porque não é peito-boca, é uma relação de amamentação, sabe? Assim, que, de novo, pode ser funcional, pode ser disfuncional, isso não depende necessariamente da idade e muito mais da maneira como esse peito entra na vida dessa dupla, né? Bacana. E aí você tinha dito que existem algumas técnicas, algumas formas de ajudar com que esse desmame seja, então, respeitoso e seja gradual. E também que com a entrada da linguagem isso vai facilitar, o que significa que sim, crianças mais velhas vão ser desmamadas de uma forma mais simples, mais tranquila, né? Conta um pouquinho pra gente quais são essas técnicas para as mães que já perceberam que chegaram esse momento. Tá. Pela necessidade, pela demanda aqui do consultório, eu acabei formatando realmente um plano de desmame gradual que eu consigo aplicar na maior parte das famílias que me procuram e que a gente tem obtido sucesso, né? No que consiste basicamente e rapidamente esse plano. É entender a rotina dessa família, entender os sinais de prontidão dessa criança. Então, se essa criança se comunica bem, se ela consegue falar, se ela consegue se fazer entender de alguma outra forma, que às vezes não pela linguagem verbal, se ela tem uma capacidade de compreensão, se ela demonstra sinais de autonomia e se essa mãe tem vontade de fazer esse desmame. Isso é muito importante, né? Quase sempre quando a história não vai à frente, o desmame era a pressão social, da família, do trabalho, da colega, não sei o quê, e não tinha uma vontade real dessa mãe em desmamar. Tá? Por isso a anamnese, a entrevista inicial são tão importantes, né? Mas enfim, uma vez vista essa rotina, o que a gente faz é fazer um planejamento de mamadas mesmo, né? Então a gente vai planejar aí umas 3, eu tô falando aqui de crianças a partir de 18 meses, que é o foco aí do meu público, sendo que, como você bem disse, né? Quanto mais velhos, mais fácil de fazer. Então, diferente do que as pessoas falam, né? Eu tô prolongando um problema, eu tô me alongando, tô deixando, vou me enrolar. Outro dia eu ouvi isso, eu vou me enrolar num novelo que vai ficando sempre maior e eu não consigo desenrolar. Pelo contrário, né? Quanto mais maturidade, quanto mais entrada no mundo verbal eu tenho, mais fácil, porque esse método é um método que vai ser feito junto com a criança, não é uma coisa que eu vou fazer pela criança, né? Um planejamento de mamadas, que a partir dessa idade a gente consegue trabalhar com 3 ou 4 mamadas diárias, não mexemos na madrugada, né? E como é que a gente faz para manter essas mamadas e cumprir o nosso planejamento? Aí sim a gente vai usar as técnicas com a criança para ela poder entender que há uma interdição real sobre aquele peito, né? Acho que esse é o movimento mais importante, é o movimento da interdição da criança. Então, toda vez que a criança pede para mamar fora dos horários planejados, a gente vai usar basicamente 2 técnicas, que é o adiamento de mamada ou a substituição de mamada. O adiamento a gente vai sempre adiar para a mamada seguinte do planejamento, né? E aí, claro, tem todo um trabalho com a criança no sentido de fazê-la entender como é esse planejamento, que planejamento é esse, em que hora que isso acontece, como é a rotina dela. Então, usando uma série de recursos visuais, que é o que a criança pode contar no momento, né? Não tem muita abstração nessa idade. E fazendo sempre o adiamento de mamada. Então, não, filhinho, agora não é hora de mamar. A gente vai mamar na hora, depois do banho, a gente vai mamar depois do jantar, a gente vai mamar depois da pracinha, né? Esse é o adiamento de mamada usando a linguagem
que a criança é capaz de compreender. A substituição é quando a gente, então, interdita a criança, né? Não, filhinho, agora não é hora de mamar, agora é hora de... E aí, as substituições nessa idade mais comuns, ao contrário do que as famílias imaginam, né? Que a família sempre acha que é um lanche, uma vitamina, um suco, alguma coisa. Não, a mamada não tem nada a ver com comida, né? Então, a substituição é um passeio, é uma brincadeira, é uma visita, é um brinquedo, é uma atividade manual, brincadeira com água, livrinhos, coisas que eles adoram nessa idade. E começando pela interdição, para que a criança comece a entender que aquele peito, opa, não é meu, é de outra pessoa, quem manda é ela, não sou eu. Acho que vou ter que começar a recrutar outras possibilidades emocionais dentro de mim para lidar melhor com essas frustrações, porque não vai ter peito toda hora, né? Criança nessa idade é aquilo. Tô feliz, peito, tô triste, é peito, tô no ócio, é peito, o desenho ficou chato, é peito, a Peppa chorou, é peito, então o lanchinho acabou, é peito, né? Tudo, porque é o hábito, né? Quando a gente vai entrando e quebrando esse hábito e fazendo as interdições, o que a gente está fazendo? A gente está propiciando a ausência para que essa criança possa desenvolver suas capacidades emocionais, né? Muito importante as ausências. Muito importante. Vamos frisar isso, porque é uma coisa que eu falo aqui. Muito importante as ausências. A gente tem que parar de querer suprir tudo, né? Sim, porque a criança aprende conosco a lidar com ausências que elas terão que lidar para o resto das suas vidas. Nós somos os primeiros a ensinar isso. Exatamente. E aí a questão do desmame é também um processo para isso. Também. Lidar com essa ausência do seio e formular essa nova relação com a mãe. Sim, e encontrar outras possibilidades. Porque eu acho que eu não gosto dessa visão do desmame como uma coisa que a criança está perdendo. Né? Assim, eu acho que a frustração é no sentido assim, de conseguir recrutar outras possibilidades para se relacionar com a mãe. Eu recebo mães aqui, eu sei muito bem disso, porque também vivi isso, assim, eu nunca consegui abraçar meu filho, né? Eu não posso abraçar que ele vem mamar, eu não posso sentar para um livrinho que ele vem mamar, eu não posso deitar junto com ele para fazer um cafuné que ele vem mamar. Isso é de uma frustração, assim, né? Então, a primeira vez que aquela mãe consegue interditar aquela criança e dar um abraço, né? E a mãe às vezes me liga chorando, me manda aquele áudio no WhatsApp emotivo, né? Assim, olha, consegui, eu abracei, ele não rasgou minha blusa, ele não me violentou, ele me abraçou. A gente consegue agora sentar e fazer uma massinha junto, sabe? Assim, então, o desmame é isso, né? É ampliar a relação com a mãe quando o peito começa a sair de cena. É isso. Mas, sem dúvida, a gente precisa ser capaz de suportar a frustração. O Winnicott fala muito bem disso, né? Então, quer dizer, o pai e a mãe que vão evoluir no desmame ou que vão acompanhar o amadurecimento de uma criança precisam ser capazes de suportar a ira da criança, a raiva, a agressividade, que não necessariamente precisa ter essa conotação negativa, né? A agressividade é uma coisa boa na vida da criança. Não a agressividade de bater, de dar porrada, de chutar, mas a agressividade no sentido de proatividade em relação à vida. Sim. Né? E aí, para finalizar, Bianca, vai ter o choro, né? Vai ter choro, vai ter muito choro. E às vezes as mães querem fugir disso, né? Querem terceirizar para uma outra pessoa fazer esse desmame. Qual que é a sua orientação quanto a isso? Minha orientação é que a gente possa suportar esse choro junto com a criança. Acho que a beleza desse processo todo é que você não precisa fugir, você não precisa viajar, você não precisa se ausentar, você não precisa passar nada no seu peito. Você vai conseguir fazer aquilo tudo suportando, sustentando a frustração da criança, né? Estando ao lado da criança, abraçando, contendo muitas vezes, né? Porque a agressividade é isso. A gente sofre, não tem só o choro, tem a mordida, tem o arranhão, tem o chute. É natural que venha esse tipo de reação da criança. Mas estar lá junto, filho, tá difícil, eu sei, mas eu tô aqui junto com você. A gente vai ser capaz de fazer isso aí. Como todos os processos, essas passagens, isso realmente é difícil, né? Então, mas quando a gente consegue a conquista, isso traz uma qualidade, uma intimidade para essa relação, né? Uma sinceridade que eu acho que nenhum outro processo poderá trazer, sabe? Então, assim, tem um potinho de ouro lá no final do arco-íris, sabe? Assim, que a gente precisa vislumbrar. Isso é de um empoderamento para a mãe, assim, sabe? Tipo assim, eu fiz o desmame, eu consegui. É claro que, assim, o pai tem que entrar, a gente conta com a ajuda do pai, a gente conta com a ajuda da avó, da tia, dos amiguinhos da creche, de quem tiver envolvido nisso, com certeza, no dia a dia, sensacional. E é parte da função paterna também, né? Fazer o corte, fazer a interdição. O pai precisa entrar nisso. O desmame é um momento muito apropriado para a entrada do pai na relação.
Mas a mãe não delegar essa função para o outro, ela pode compartilhar. Eu sempre falo aqui, vamos fazer à noite, 4 horas um, 4 horas o outro. E ela compartilha esse cuidado, né? No desmame noturno, que é a fase mais difícil. Ao final do processo, é um ganho de qualidade na relação, porque a gente se sente capaz de tudo. Né, Aurelia? Como o parto, a amamentação também é isso, né? Um processo muito mais longo, mas que ao final, assim, poxa, dei conta, consegui. E a finalização é um clímax também, sabe? É o que vai ficar na tua recordação. Quando daqui 5 anos, 10 anos você lembrar da amamentação, o final do processo também faz parte, né? E aí, para isso, tem que ter muita segurança, né? Por isso que precisa refletir, avaliar o seu momento, tomar a decisão por si, parar de procurar no outro as suas próprias respostas, porque com essa segurança, certamente você vai aguentar os desafios que serão, né? Sim. Que virão para desmamar, mas vai ter esse empoderamento para seguir adiante e conseguir desmamar o seu filho, se é assim que vocês dois desejam, né? Se essa relação vai se transformar num outro tipo de relação que também vai contribuir muito para o desenvolvimento dessa criança e dessa mãe. Ok. Bianca, gratidão. Você faz esse tipo de trabalho online? É só presencial aqui no Rio? Como é que funciona? Já atendo gente até de fora. Nos usos horários mais esquisitos aí, né? Faço aqui no consultório, então no Rio de Janeiro, mas para quem está fora do Rio, faço virtual. Ou também já formei outras pessoas, então sou capaz de fazer indicações em outras cidades também, caso... tem gente que prefere, né? Que mais avesso à tecnologia e tal. Mas tem funcionado muito bem de modo virtual e para cada família de um jeito, né? Então tem aquela família que vem para a entrevista inicial, que sai com passo a passo e que dá conta sozinha. Tem aquela mãe que está realmente precisando de mais apoio e aí ela volta semanalmente para a gente acompanhar o processo mais de perto, sabe? Então é importante entender isso que você está falando, né? É muito individual o processo. Não dá para colocar não é industrial, não dá para colocar numa caixinha, não dá para prever como vai ser para todo mundo, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, quanto tempo leva? Eu vou desmamar em quanto tempo? Não sei, não tenho essa resposta para você. Eu sei que a gente vai começar, vamos ver no que vai dar, vamos ver como vai ser. As crianças surpreendem enormemente, assim, sabe? Então, é isso, a gente tem que se libertar disso e usar um pouco mais do juízo individual, de conseguir ouvir essa voz interior, que nada tem a ver com instinto, mas que é intuitivo, que de certa forma vem da proximidade da relação com o filho mesmo, sabe? Assim, mas eu tô com você e não abro aí nessa. Então tá bom, muito obrigada. Vou colocar aqui na descrição dos vídeos contatos então da Bianca. Quem tiver interesse é só falar com ela, ela faz indicação ou faz atendimento online. Obrigada. Gente, gratidão por vocês nos acompanharem. Espero de verdade que esse vídeo tenha feito a diferença aí na sua maternidade. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.